Apesar do anúncio do recuo no PIB de recessão técnica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemora números de arrecadações. Destaque de Michael Mendes. O resultado do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, que é tudo que o país produz, voltou a cair e o Brasil entrou em recessão técnica, segundo o IBGE. O PIB recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2021. Em relação ao mesmo período de 2020, houve crescimento de 4%. Apesar da alta no setor de serviços de 1,1%, o setor agropecuário teve uma queda brusca de 8%, jogando as estimativas lá embaixo. E a indústria, que começava a dar sinais de melhora, ficou estagnada. Apesar dos números, o ministro Paulo Guedes criticou o que ele mesmo chama de especialistas do mercado financeiro que tentam atacar o governo. Hoje saiu um dado. Entramos em recessão técnica, o PIB caiu 0,1% no trimestre. A Bolsa subiu 3%. E se alguém estivesse levando a sério que o PIB vai cair, a Bolsa não está subindo. Ela está subindo porque, anunciando para os senhores também, acabou de ser aprovada a PEC em segundo turno. Isso significa o seguinte: os gastos públicos continuam sob controle. Tem toda uma conversa fiada de que o Brasil perdeu o controle sobre o fiscal. É uma conversa fiada, é uma narrativa política. Fake news. Mas a declaração do ministro da Economia não foi bem recebida pelo mercado financeiro, como explica André Perfeito, especialista da Necto Investimentos. Então, todos esses sinais truncados acabam gerando, obviamente, um desconforto, né, no mercado de forma geral e na economia. No terceiro TRI, em particular, o que a gente teve foram problemas na agricultura, né? O PIB do setor agro caiu 8% na variação trimestral, que gerou uma queda também bastante violenta das exportações, caíram 9%. Seria de estranhar se o ministro da Economia não tentasse exatamente ver os lados positivos de um número que nem o de hoje, que cá entre nós não veio tão positivo, não. Paulo Guedes disse ter outra leitura do que foi divulgado pelo IBGE e que não é hora de encontrar os culpados. A inflação brasileira subiu muito a 10%. Ora, era 4, mais 6, 10. Quanto era a inflação americana? 0. Mais 6, 6. A inflação lá subiu tanto quanto aqui. Vamos dizer que o Bolsonaro é que fez a inflação americana subir? Não é isso. O que aconteceu é que as cadeias produtivas se desorganizaram. A produção encolheu, nós mantivemos a demanda com os programas sociais de transferência de renda, a inflação subiu um pouco, mas vai ser dominada, vai ser controlada, vai baixar e o Brasil vai voltar a crescer. A recessão técnica só é confirmada quando temos 2 semestres consecutivos de retração, de queda. Os dados oficiais só reforçam a leitura dos especialistas. A economia está mesmo desacelerando. E a previsão para o ano que vem não é nada boa, segundo o economista André Perfeito. Sem dúvida nenhuma, vai continuar inspirando cuidados e, infelizmente, não tem muita boa notícia para dar no curto prazo. O quarto trimestre deve ser fraco, mais uma vez, e o que aponta aí para uma atividade bastante modesta ao longo do ano que vem. O resultado do segundo trimestre do ano, por exemplo, chegou a ser revisado para uma queda de menos de 0,4%. Por outro lado, o governo federal está comemorando os números de arrecadações. Em outubro, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais chegou a 178,742 bilhões de reais. Nos últimos 5 anos, o melhor resultado. A parcial do ano bateu a casa de 1,592 trilhão, novo recorde histórico. Amanda Klein, apesar dos inúmeros dados, informações preocupantes com relação à economia, o ministro dá essa mensagem positiva e esperançosa, faz sentido? Claro que não, Adriana. Ele está brigando com os números e está brigando com os fatos. O Brasil enfrenta um cenário de estagflação e quem disse isso ontem foram todos os amigos do Paulo Guedes, os agentes do mercado financeiro e os economistas. O que quer dizer isso? Estamos num ritmo de baixo crescimento, até de uma leve recessão técnica, mas basicamente economia parada, andando de lado, com um cenário de inflação muito alta, na casa dos 2 dígitos nesse ano, de 10%.
Quando o ministro fala que houve inflação, há inflação alta em outros países do mundo, ele tem razão, mas numa lista das grandes economias, das economias desenvolvidas, em termos de inflação, o Brasil só fica atrás de Turquia e Argentina. Então, estamos numa situação séria e periclitante. E há um debate também entre os economistas com quem conversei ontem sobre a capacidade de crescimento do Brasil, ou seja, o PIB potencial. E o temor é que esse PIB hoje esteja abaixo de 2%. E com uma taxa de juros real, que é aqueles juros descontados da inflação, mais próximo de 4% do que de 3%. E isso impõe um risco para o futuro da dívida pública. Como vai ficar o nosso cenário de dívida pública? Ele vai crescer mais rapidamente, porque os investidores cobram mais juros, cobram mais caro para financiar a dívida do Brasil, para financiar o nosso país. Então, o cenário, isso tem a ver com baixa produtividade, tem a ver com problemas crônicos do Brasil, mas o cenário não é nada bom. E para o ano que vem, a gente tem acompanhado o Boletim Focus, uma semana após a outra, há uma revisão da projeção do PIB e sempre para menos. Começou em mais de 1%, aí veio 0,93%, depois 0,7% e agora já está em 0,58%. Com importantes bancos estimando uma queda no crescimento para o ano que vem. E é um ano importante porque é ano eleitoral, ou seja, o presidente Bolsonaro contava com uma perspectiva melhor, mas por mais que o ministro da Economia tente ser um animador de torcida, não é isso que a realidade mostra. Zé Maria Trindade, ministro que não é otimista perde emprego, né, Zé? Mas será que Paulo Guedes está exagerando em relação aos números e brigando com os números? Tá não. Faz parte do emprego dele exatamente ser otimista. Imagina um ministro da Economia saindo por aí, nós estamos perdidos, o Brasil quebrou. Não pode, né? Olha só, Amanda, há uma recessão técnica, não há como sair disso. A divergência está na projeção. Você traça um cenário horroroso para um futuro que não é o futuro visto daqui de Brasília e por alguns setores que não podem o que acontece no dia a dia da economia. Essa recessão ela é temporária exatamente porque existem projeções de futuro muito melhores. Essa recessão é mundial, ela não é só do Brasil. E o ministro tem razão quando ele diz que existem sinais positivos. O aumento da arrecadação é um deles. Parte desse aumento da arrecadação é pela inflação. Os produtos subiram de preço, então se arrecada mais. É verdade. Mas existem investimentos projetados para o ano que vem e, enfim, a tendência é de melhorar. A grande divergência é de que a oposição joga com a terra arrasada. É mais ou menos o que descreveu a Amanda aí, jogar fogo em terra seca, ou seja, arrebentar com a imagem e com a economia do Brasil. A imagem e a economia estão cada vez mais atrelados. Veja bem que essa história de transporte aí no mundo inteiro é um problemão. Não existe mais um produto 100% nacional. O carro mais nacional do Brasil, ele está em 45% de produtos nacionais. Pneu de um lado, banco de outro, volante de outro. É assim que se faz um produto, qualquer linha de montagem. Se o sistema está desorganizado, falta produto. E existe uma regra, uma lei, como a lei da gravidade, que ninguém pode, através de um projeto de lei, mudar. Ou seja, oferta e procura. Hoje, a procura está além da oferta, provoca inflação. O Brasil está reagindo e esta é a diferença de avaliação e de análise.